Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje a minha convidada é a secretária da Cultura e do Patrimônio Histórico de Itu, que colabora demais com o lazer dos ituanos. Eu estou falando dela, Sabrina Souli, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós. Tudo bem, Sabrina? Seja bem-vinda no programa. Como é que tá? Muito bem, agradeço mais uma vez aqui estar batendo esse papo com você. Tá certo. Olha, tá preparada então para esse papo entre nós, né? Super! Que Vamos bacana. lá. Vamos lá que eu quero saber sobre a cultura, quero conhecer mais sobre a sua vida, sua carreira e projetos futuros, né? Que a gente vai falar sobre isso. Mas me conta uma coisa, como é que começou essa sua paixão pela cultura, pela arte, que no geral andam ali de mãos dadas, né? Lado a lado uma com a outra. Me fala, como foi que você entrou aí nessa vida cultural? Alex, eu comecei com 16 anos, tá? Certo. Fazer um curso profissionalizante de teatro em São Paulo. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos numa locadora de vídeo. Eu sempre gostei de cinema, enfim, sempre me senti atraída, mas eu não entendia muito como que isso ia reverberar na minha vida. Tá. E aí, com o meu primeiro salário, eu falei, eu quero fazer um curso profissionalizante de teatro, porque eu já tinha feito na escola, de forma bem informal, e fui me apaixonando e fui pro teatro. E aí, chegou a se apresentar já peças? profissionalizante, né? Fazendo curso de voz, de interpretação, de história do teatro, de tudo. E aí eu cheguei numa bifurcação onde eu falei, bom, eu acho que agora eu preciso tomar uma decisão, porque até, né, enfim, você acabar um curso, você começar a fazer espetáculos e você ter de fato um retorno financeiro. E aí eu decidi trancar o meu curso e fazer comunicação social. Então foi aí a primeira bifurcação. Mas aí eu fiz comunicação social, né, com ênfase em propaganda e marketing. Meu primeiro estágio foi numa produtora cultural. Olha que bacana. Então o destino, de uma certa forma, falou, peraí, você não vai ficar no palco, mas você vai ficar nos bastidores. E aí que eu comecei a me reconhecer como produtora mesmo, né? Como produtora cultural. Eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia o que era marketing cultural. E quais peças você chegou a fazer? Teve peça infantil, uma peça mais adulta? Como é que era? Que público tinha essa abordagem aí quando você estava no palco? Eu fiz 2 espetáculos adultos em São Paulo. E depois também em São Paulo tinha um espaço em Moema, eu fui convidada para fazer um infantil, que era Chapeuzinho Vermelho. Que legal! Que era eu, no caso, eu, Chapeuzinho Vermelho. E aí a gente ficou uma temporada, isso eu já tinha, enfim, já estava trabalhando como produtora e tudo mais, acho que já tinha uns 26 anos. E fiz esse espetáculo, depois não atuei mais. Agora, sabendo da sua formação, inclusive como atriz, eu vou te contar uma história pessoal, tá bom? Porque eu também cheguei a cursar teatro e me vi obrigado a parar justamente por conta de decorar o texto. Eu não conseguia, não dava conta dos textos, né? Que eu sei que tem textos de páginas, monólogos, então eu não consegui seguir em frente por conta da decoração do texto. Então eu tive que parar, né? Eu falei assim, acho que não é pra mim. Tem coisas que não são pra nós, né? Então eu me vi. Eu queria saber, inclusive, de você, como é que você fazia pra decorar esses textos, né? Eu acho que às vezes a gente desenvolve técnicas muito mais intuitivas do que, de fato, né, uma técnica estudada. Eu costumava entender aquela história, me colocar naquele personagem, né, e colocar mesmo assim o que eu diria nessa situação, né, quando não é algo muito específico, de época, coisa do tipo, mas de você entender, se colocar naquele lugar, e aí você vai pegando aquelas deixas, aquelas coisas, e a sua cabeça consegue organizar aquilo de uma forma linear. Não é uma coisa fácil, né, porque na verdade não se trata só de decorar, né, o seu corpo precisa falar, né? Eu lembro muito de uma professora de teatro que ela dizia, não adianta você estar morto e o seu dedinho tá mexendo, né? Então, assim, é muita presença, você precisa estar muito presente ali para você estar
tá completo em todos os sentidos, né? É, porque, olha, eu tentei várias estratégias, tá? Post-it no espelho, palavras-chave espalhadas pela casa, enchi a parede da minha mãe de papel com as falas que eu tinha que fazer. Olha, não deu certo. Mas você sabe que depois de um certo tempo também, entrando assim no jornalismo, eu criei uma estratégia pessoal pra mim, que quando eu faço meu próprio texto, eu tenho mais facilidade de decorar ele. Sim, isso é Criando interessante. roteiro, eu acho que me dei bem. Não, super, porque assim, na verdade, eu acho que a gente vai no escuro, né, tentando descobrir o nosso caminho e a gente vai passando por lugares que ainda não são aqueles lugares que a gente vai permanecer, né? E eu posso dizer isso, eu não tenho nenhuma uma experiência que tenha sido negativa. Apesar do primeiro espetáculo que eu fiz, eu lembro que eu era a Morte e eu entrei no palco com uma vela Caramba. na mão, né? Eu tava, enfim, toda de preto, toda caracterizada e tudo mais. E eu lembro que aquela parte que começa a derreter da vela começou a cair e escorrer na minha mão, né? E dói pra caramba. E aí, demais, demais. E aí foi muito interessante, porque eu tinha um texto bem forte, assim, eu me apresentava como a Morte. E eu falei, eu vou ter que pegar essa dor aqui agora e colocar na fala, né? Porque eu não vou poder fazer, ai, né? Meu Deus, no final das contas ajudou. Tá queimando, né? E aí, na hora, acho que isso é improvisar também, né? Que Na legal. hora, até aquele tremor da voz, assim, né? Começou a sair naturalmente, porque doeu pra caramba. Agora, você participa ativamente dos bastidores, né? Existe alguma possibilidade, sente alguma saudade de voltar para os palcos, estar ali no front, né? Alex, eu não tenho problema com palco, assim, né? Isso foi uma coisa também que eu aprendi. Eu passei pelo palco no sentido de tentar entender se era o teatro, o figurino, a voz, o texto, a iluminação e tudo mais. Mas eu me sinto mais confortável hoje dando uma palestra, por exemplo. Entendi. Entende? Então, assim, eu não tenho problema de estar no palco, mas eu voltaria também, não vejo problema. Seria um desafio, mas não diria nunca. Será? Vamos ver, quem sabe, né? Bom, vamos falando mais de cultura, né? A gente vai falar agora da sua empresa a Motirô Cultural e eu queria saber se ela ainda está em vigor, se ainda tem projetos vindo aí, porque eu lembro de um projeto que me marcou muito na época da faculdade, que foi o Arte no Beco. Né? O Arte no Beco foi um divisor para mim, porque ali, exatamente ali, eu comecei a ter noção do que era arte. Que bacana! Né? Que arte não era só necessariamente música, uma pintura, um quadro, tá muito além, né? É artesanato, perdão. E eu vi também, eu descobri que a gastronomia também se trata de uma arte, né? Sem dúvida. É uma coisa que a gente foi percebendo, eu fui evoluindo, eu fui crescendo, e o Arte no Beco participou muito dessa minha evolução de visão artística. Eu fico muito feliz. O Arte no Beco, ele tem uma memória afetiva incrível. Muitas pessoas chegam e falam de experiências, tanto como expositor, como público. Sim. Né? Eu lembro que muitas pessoas me procuravam na época para fazer trabalho de faculdade, né? Usando o Arte no Beco para fazer ensaios. Era um palco ali colaborativo, né? Apesar de ser um beco, mas era um palco colaborativo. E, sem dúvida, assim, foi um projeto que eu acho que ele abriu esse portal da economia criativa de Itu. Né? Tanto que hoje, nas feiras que a gente realiza enquanto poder público, pela Secretaria de Cultura, muitas pessoas que estão ali vieram também do Arte no Beco, né? E falam dessa saudade, né? Arte no Que Beco é uma referência. uniu pessoas, casou pessoas, nasceram crianças ali de união. Então, assim, tem toda uma memória afetiva, o Arte no Beco. É incrível. É incrível mesmo. E eu, assim, para sentir o coração um pouco mais quentinho, eu queria saber se tem a possibilidade do Arte no Beco voltar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é um projeto a médio prazo, mas sem dúvida ele tá vivo ainda. Que legal, eu fico contente, eu fico muito feliz, né? Tô aqui esperando novidades, tá bom? Mas vem cá, a gente comentou das feiras, né? As feiras é algo que tá muito popular
em Itu, né? É algo que faz parte hoje em dia da cultura da cidade, né? E eu queria saber de você, inclusive, né? Como foi pensado todas essas feiras? Porque hoje a gente tem feira gastronômica, noturna, a gente teve o Arte no Beco, feira de antiguidades, né? Então a gente Sim. tem muitas feiras, muitas opções de feiras, inclusive, para Uhum. turista, para gente mesmo que é aqui da cidade, né? Como que Sim. vocês pensaram em expandir essas feiras, né? O Porque hoje tem próprio feira para a gente escolher. Sim, sim. O próprio Arte no Beco, ele trouxe essa característica de ser uma feira, né, cultural, mas que ocupava um local que é patrimônio, porque o beco ele é tombado, né, ele é um Sim. patrimônio. Então, assim, a feira ela tem essa característica que ela pode, quando você fala de gestão pública, você levar esses eventos para espaços onde você consegue ocupar e ressignificar esses espaços. Então, vou dar um exemplo do Parque Ecológico Tabuão, que é o Tá. parque onde acontece a Feira Ecoarte. Muitas pessoas de Itu, né, munícipes, não conheciam o parque. Não conheciam o parque. Então, depois que a feira começou a acontecer, inclusive as pessoas até adotaram o nome de Parque Ecoarte, Sim. né? Então, assim, a arte ela tem essa característica de como ela é prazerosa para os nossos sentidos. Então, você vai para um local, as pessoas amam a ecoarte, porque além de você estar ali hoje a gente tem uma média de 130, 140 expositores, né? Entre culinaristas e artesanato. E você está num ambiente lindo, né? Você está num ambiente... Então eu adoro ver, eu sempre brincava, eu falava que eu acho no beco, eu adorava ver quando as famílias iam. Então ia o pai, a mãe, a filha, o avô, aí levava o cachorrinho, porque eu acho que é isso, né? Quando você consegue tirar a família de casa para fazer um passeio e a pessoa se sente segura, né? Para levar o filho, para levar a mãe idosa, você tá fazendo bem feito, sabe? Porque aquela família, ela programou aquele passeio para sair de casa, para comer, para comprar um presente, para passear. Então, acho que isso é um case de sucesso, né? Que E bacana. as feiras, elas têm essa característica, né? Que Não legal. só do turista, né? Chegar e poder conhecer do nosso artesanato, mas também de a gente, né? Eu brinco e falo, gente, todo mundo ama shopping, mas é maravilhoso você ir para um parque, né? Poder apoiar aquela pessoa que está vendendo artesanato, é outra coisa, né? Agora, uma curiosidade, Sabrina. Como foi que você se tornou a secretária da Cultura de Itu? Como chegou esse convite para você? Como você reagiu? Foi um susto ou não? Porque acredito eu que tenha sido um desafio que você topou. Sem dúvida, topei. Na verdade, o Mutirô já trabalhava com várias prefeituras desde sempre, Sim. né? Então, esse trabalho com o poder público, essa parceria sempre existiu. E não só com a cultura. A gente tinha um bom relacionamento com outras secretarias também, educação, promoção social e tudo mais. Então, a gente já conhecia, né? A gente já conhecia dessa gestão, a gente já tinha um bom relacionamento. E aí, dentro de uma oportunidade, entramos para a Secretaria de Cultura, né? E aí começamos a trazer também toda essa experiência que a gente tinha do que já era, né, do que já acontecia fora para dentro. Como surgiu a ideia do Empório Cultural? O Empório Cultural, na verdade, foi um pedido do prefeito, porque nós estávamos assim dentro de um cenário mediante o mercado, onde o mercado ele foi muito prejudicado, porque ele foi restaurado logo após a pandemia, quando Sim. finalizou o restauro do mercado. E na verdade o prédio estava incrível, foi um projeto maravilhoso, porém a gente precisava também ativar ali como um espaço, né? Sim. Enfim, de arte, de cultura. E aí, uma conversa, falamos sobre isso, de levar alguma coisa para lá, e aí eu tive essa ideia do Empório Cultural, também para trazer um pouco do que mercado municipal, empório, que são aquelas vendas antigas e tudo, mas um grande empório cultural, onde as coisas acontecem, onde a música acontece, onde a economia criativa acontece, né? E aí foi
E tem sido um sucesso. É verdade, eu tenho acompanhado, tem sido muito lindo o trabalho que vocês têm feito ali, com shows, eventos. Teve a peça da Bela e a Fera, né, com a turma Sim, da sim. Yara Produções Artísticas, incrível. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Porque Muito eu obrigada. gosto muito de tudo isso, né? E eu sempre que posso, de alguma forma, colaborar com vocês, com a cultura da cidade, eu sempre fico muito feliz. E o Empório, ele tem também essa característica, como eu falei do Beco, de ser um projeto que desbrava um patrimônio, né? Então, assim, a gente não está mudando a história daquele lugar, a gente está ressignificando, a gente está entendendo que a arte ela pode estar em vários É lugares, né? verdade. Cada vez mais. Você pega, por exemplo, um exemplo do Circuito Sesc de Artes, né? Eles vêm para uma praça, né? Eles vêm para um local aberto, eles ressignificam durante um dia inteiro aquele lugar com muita coisa acontecendo. Então eu acho que isso que é bacana, a gente entender que, né, os espaços públicos, né, sejam abertos ou fechados, são espaços onde a arte pode e deve estar. Que bacana. Você sabe que eu tenho uma curiosidade, já que a gente tocou aqui no assunto dos patrimônios históricos, eu tenho uma curiosidade que eu aprendi na escola, mas eu não consegui prosseguir com as professoras, né? Até porque eram assuntos assim muito específicos, mas eu tinha muita curiosidade em saber sobre as revitalizações, né? Uhum. Eu tinha muita curiosidade, porque a gente escuta que o patrimônio tombado, o patrimônio histórico, ele não pode ser reformado, ele precisa de uma restauração, uma revitalização e tudo. Mas eu tenho essa curiosidade de saber até onde vai a revitalização e a partir de quando se torna a reforma. Quem é que demanda isso? Quem é que decide? Quem é que escolhe? Como é feito? Na verdade, todo bem material, né, tombado, ele requer um projeto, um estudo técnico antes para qualquer tipo de intervenção. Sei, Seja um restauro, mínimo que seja, ou até uma obra, uma reforma mais estrutural. certo. E isso ele é aprovado pelos órgãos competentes, né? No caso, IFAM, CONDEFAT. Então, não pode haver nenhum tipo de intervenção, mesmo que você, por exemplo, resida numa casa que ela seja tombada, por exemplo, e você quer fazer qualquer tipo de intervenção. E aí são vários tipos de tombamento, tem tombamento só de fachada, tem tombamento que é a residência, né? Enfim, a casa inteira. Então, todo e qualquer tipo de intervenção necessita de uma aprovação prévia desses órgãos, né? Onde o projeto é enviado, para que aquilo seja minuciosamente estudado, Sim, né? Para saber se será efetivo aquilo. E aí, a partir daí, os órgãos competentes aprovando, se inicia então o que deve ser feito. No caso do interessante. restauro, ele tem um aspecto bem específico, que o restauro é algo que ele precisa ser visto. Então, quando você visita, vai para algum local enquanto turista e você vai conhecer um bem, você vê lá que tem alguma coisa que parece que está pintadinho por cima, aquilo é um restauro. O restauro ele tem que ser visto. Ah, isso aqui foi restaurado. Ele não ele parte de uma premissa que aquilo não precisa voltar para o seu lugar original, né? Que nem um carro, por exemplo. Então, assim, isso daqui já está batidinho, isso é um Entendi. restauro. Que Entende? legal. Aqui já teve uma intervenção. Por quê? Porque você está preservando, né, aquele bem, aquele monumento. Que incrível. Então, vamos considerar o Espaço Almeida Júnior. Aquilo foi um restauro. Sim, foi um restauro, mas teve também uma obra estrutural, vamos dizer assim, Que né? legal. Teve que trocar piso, enfim, teve todo um... Porque, assim, o restauro, na Assim, verdade... conversar com quem entende é outra história, né? Não. Já me deu uma outra visão. Porque o restauro você tem que respeitar aquilo enquanto monumento histórico, né? Enquanto seu formato físico daquilo, Tá. né? Então você não tem a liberdade de você alterar aquilo, a menos que seja algo muito específico, que realmente necessite, que está comprometendo. Mas naquele caso são os dois, né? Entendi. Tanto um restauro como uma obra mesmo, uma reforma, porque precisou de fato Sim. E agora uma tá série de lindo, né? intervenções ali, né? Um convênio com o DAD, né? Que veio pela Secretaria de Turismo, que Sim. é um recurso específico para isso, ele não pode ser utilizado para outras ações. Entendi. Agora tem uma outra curiosidade ainda com relação ao Espaço Almeida Júnior, e eu queria ver, porque assim, quando eu era criança,
Ali já funcionava lá no fundo uma biblioteca e também ao mesmo tempo um museu, né? Onde tinha algumas obras ali do Almeida Júnior. Lá em cima também eu cheguei a visitar uma vez. Descobri ainda quando criança que ali antigamente foi o Colégio Cesário Mota, Isso. né? Inclusive, se você for hoje lá no espaço, tem uma sala que nós fizemos que faz menção a uma sala de aula original do Cesário Mota. Verdade, que legal. Vale muito a pena ir conhecer. E já está aberta a visitação. Já está aberta a visitação aos finais de semana, porque a obra ela ainda não acabou. Certo. Né? Então a gente abre sábados e domingos, já tem uma equipe lá. E nós já temos ali, a gente tem uma representatividade no gabinete, como era na época, né? Uma sala de reuniões, a gente tem uma sala do Cesário Mota ali. Vale muito a pena. Fora algumas peças do Museu de Arte Sacra. Que bacana! E olha, a gente chegando aqui, né, no mês de março, dia 8 especificamente, que a gente comemora, né, o Dia Internacional das Mulheres e tudo mais, como é que você se sente sendo mulher à frente de um cargo tão importante para nossa cidade? Eu fico muito feliz, fico muito... Aliás, você sabe que isso é uma inspiração, né? Para as próximas que vêm aí. Olha só, eu fico muito feliz com isso. Alex, eu acho que isso cada vez mais está acontecendo, né? A gente percebe mulheres à frente de cargos que são significativos, Sim. né? Não posso falar só de mim, porque lá nós temos mulheres incríveis, um exemplo da Janaína à frente à saúde, por exemplo, enfim, a Flávia, a Alzira, a promoção social, são lugares e cargos, cada um com as suas, com seus desafios, sabe? Então, assim, cada vez mais a gente percebe esse movimento e a gente também faz parte de uma gestão onde existe essa confiança, onde isso é permitido. Então isso é importante falar, né? Quando a gente fala de mulher e a gente fala de patriarcado, então a gente tem esse espaço de troca, de confiança com a gestão e de espaço para criar, para fazer. Isso é muito importante, né? Para a mulher precisa disso, né? Para esse dia tão importante, qual mensagem você deixa para essas mulheres que todos os dias inspiram outras mulheres, né? Eu acho que acima de a gente buscar essa inspiração em mulheres, eu acho que isso é muito importante, a gente deve sempre buscar essa inspiração, mas a gente também buscar o nosso lugar, sabe, das nossas próprias inspirações, e a gente, é muito gostoso você chegar no final do dia e você falar, consegui. Que bacana, sabe? Que legal. Conseguir, é um lugar muito seu, assim, né? E Sabrina, mais uma questão, uma curiosidade minha, tá vendo? É curioso que sou, com relação ao Cruzeiro de São Francisco, né? Da aldeia Largo de São Francisco. Eu queria saber como é que tá o processo da revitalização dele, se é que eu posso chamar assim, restauração. Houve um pequeno atraso nas obras e eu queria que você explicasse o que tá vendo, que tem alguma coisa acontecendo, não tem? Houve um pequeno atraso, sem dúvida, e é importante a gente falar disso porque esse atraso ele representa um olhar, né, ao monumento, no Sim. sentido de se paralisar o que estava sendo feito, né, para que, enfim, foi detectada uma inclinação no monumento e nós tivemos que paralisar o projeto de restauro para que a gente fizesse enfim, uma ação específica, né, porque aí é técnica mesmo, de consolidação do monumento, né? Então isso já está sendo feito, né? Então assim, o projeto de restauro em si ele foi paralisado, mais uma breve paralisação, para que acabando essa consolidação a gente retorne. Então por isso o atraso. Um olhar e um reconhecimento ao monumento, né, no sentido de que a gente, enquanto gestão pública, teria que fazer exatamente o que está sendo feito. Entendi. E não simplesmente finalizar o restauro e apresentar algo que pudesse até ser, enfim... Pôr em risco, né? Pôr em risco o monumento e toda a história que... Que bacana. Isso é legal a gente deixar claro, né? Porque tem um porquê do atraso, na verdade. Sim. Inclusive, é um atraso que foi necessário para a preservação daquele monumento. Exato. Bacana, que legal. E tem uma outra questão também. Como é que está sendo discutido, como é que está sendo as ações com relação à Lei Paulo Gustavo na cidade de Itu?
Olha, a gente tem retornos muito positivos, porque a Lei Paulo Gustavo foi uma lei que a gente teve que executar num período assim recorde, porque depois no final do ano que a lei teve uma prorrogação, Certo. mas Itu teve um pouco mais de 1,5 milhão de recurso que foi distribuído de forma muito Legal. democrática, muito transparente. E nós estamos agora já colhendo esses frutos, porque essas empresas, enfim, esses artistas, produtores que tiveram acesso ao recurso já estão se apresentando, já estão apresentando aquilo que foi, né, a sua proposta. Então a gente já está numa fase bem avançada, né? Que E legal. tudo correu muito bem, fizemos, enfim, conforme a lei, e foi mais um desafio aí de gestão, né? Porque é um recurso que vem do governo federal, ele tem que ser repassado aos produtores da classe artística de uma forma muito responsável e muito transparente, né? E com acessibilidade, que eu acho que isso que a cultura vai cada vez mais falar sobre acessibilidade. Que legal. Nós precisamos ir para esse lugar onde, entendendo que há todo tipo de público, né? Inclusive, parabéns pelo trabalho, tá bom? Muito Agora, obrigada. Sabrina, a gente chegando aqui na nossa reta final da entrevista, do nosso bate-papo, eu não poderia, inclusive, deixar de perguntar para você o que é que a cultura significa para sua vida? Olha, são duas palavras aí que se completam, vida, né? Eu sempre falo que o mundo ele é feito de pessoas coloridas e pessoas que são cinzas. E eu acho que a cultura, e eu estou falando de todo tipo de cultura, né? Aquilo que faz você chegar em casa, trabalho numa sexta-feira e falar, hoje eu quero pedir uma pizza e assistir uma série, sabe? Você está consumindo cultura ali, você está consumindo uma gastronomia, você está consumindo, né, esse mundo de stream que a gente tem agora. Meu Deus, ela enxerga cultura em tudo. Eu enxergo cultura em tudo, a forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, a forma como isso tudo a gente traz, né? Respira a cultura. Exato. E a cultura, ela tem essa premissa também de ela mudar o curso da história. Então, tudo que a gente consome, né? Tudo que a gente faz, a forma como a gente fala, a nossa língua, enfim, é tudo cultura. E é essa a visão que a gente tem que ter. A cultura não está só no palco. Perfeito. E agora uma dica, né, da nossa produtora cultural, secretária da Cultura, para aqueles que buscam uma agenda cultural da nossa cidade, né? Onde eles podem achar, como eles podem procurar, como é que fica sabendo o que está rolando na cidade? Hoje nós temos o Instagram e Facebook da própria prefeitura. Legal. Que ela é um ótimo local. Todas as sextas-feiras a gente solta a agenda do final de semana. Bacana. Tá? Então isso já é um ponto aí que todo mundo pode ter acesso. E hoje na cultura a gente tem um grupo que nós formamos pelo WhatsApp dos fazedores de cultura, onde a gente também comunica as ações que estão acontecendo. Então quem quiser é só entrar em contato com a cultura que a gente passa o WhatsApp de lá. E a pessoa pode participar desse grupo e ter acesso a essa agenda. Que bacana, parabéns, muito legal. Tá no mundo digital também a cultura, Tá no mundo digital, né? e tá no mundo também das faixas, então a gente sempre está colocando faixas de rua, porque é importante, né? A gente tem que entender que não é todo mundo que tem acesso a uma rede social. A internet, né? Isso. E de todas as formas possíveis a gente vai. Festival de Artes do ano passado, até na conta de água a gente divulgou o festival. Que bacana, que legal. Bom, estou chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer demais a sua presença. Foi incrível te receber aqui, bater esse papo que exalou cultura, né? Eu fiquei muito feliz em te receber aqui. E para o seu trabalho, para a sua vida, para os seus projetos, eu desejo muito mais sucesso, tá bom? Eu agradeço e te desejo em dobro. Obrigado. Que o Abacaxi Pop cresça, prospere cada vez mais. Que a gente esteja junto sempre, né? Estarei lá sempre que precisarem, é só chamar que a gente vai. É tá isso bom? aí. Bom, Sabrina, quero agradecer aqui a sua presença mais uma vez e dizer para o pessoal, né, que estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas antes eu preciso pedir para você não deixar de se inscrever aqui no canal, tá bom? Curte, comenta, compartilha, que tudo isso é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Então um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.